boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com a claridade, todos sabem, a gente grava durante o dia, pela forma remota. Ontem foi a primeira parte do programa, excelente entrevista com o Didi. Acho que quem assistiu recomenda a questão da discussão da educação física. Recebi muitos retornos pós-programa. Mas vamos iniciar com o noticiário do dia. E primeiro nós vamos falar, antes, vamos deixar o gauchão por fim, porque daí a gente pode falar, inclusive, do final de semana. O jogo de ontem à noite, o grande jogo da rodada, na minha opinião, foi São Paulo e Red Bull Bragantino, as duas equipes já classificadas, mas poderia modificar posicionamento e definir adversários. E com o resultado final, ainda o Corinthians ficou vivo, também com a derrota do Guarani, né? E vai ser o jogo Guarani e São Paulo. Vamos ver o que vai dar nessa história. Mas acompanhem agora os gols de São Paulo 2, Red Bull Bragantino 3. Pra cima dele, sai pra marcação, o Hiller, Reinaldo, vem bola na área, vai tocar de cabeça! Gol! Olha o Arthur por dentro para Matheus Jesus! Gol do Bragantino! O lançamento é bom para Morato, Morato domina, tá na área, fez a finta, pé canhota, bateu pro gol! Gol! Faz o passe pro Pablo! Gol! Do São Paulo! Fez a finta ali, o Arthur põe a bola por dentro, ainda Arthur puxou pro pé esquerdo! No futebol internacional, ontem não teve tantas atividades, não teve tantos jogos, mas a Juventus podia ter sido campeã italiana. O placar estava 1-0, fez um golaço, que a gente já tem aí ele editado, e a gente teve em busca para ver se conseguiu, mas o placar final, a Udinese virou o jogo em Udine e não deixou a Juventus ser campeã no dia de ontem. Placar final 2-1. E agora depende de uma vitória no seu último jogo no final de semana e que Atalanta e a Inter de Milão não ganhem suas partidas também nesse final de semana. Então o placar foi 2-1 e o jogo de hoje à tarde, que ocorreu já, foi Milan e Atalanta. Headed away as far as De Ligt, and there's the opener. On their way. And that's it. Zegelaar and Sema. Great ball in! Oh, and a terrific equaliser from Nestorovsky! They are fighting for their lives. And a tremendous initial defensive clearance has led to this chance for Fofana. Could he seal it? Oh, my goodness! Fofana in the 92nd minute. It has... E pelo Campeonato Gaúcho tivemos 3 partidas no dia de ontem. Começamos às 11 da manhã com Juventude 2, Caxias 0. Fazia 5 anos que o Juventude não ganhava do Caxias. O Igor pela direita, o passe é ótimo, entrou na área, o cruzamento, o Marcelo Pitol, gol do Juventude!
16 minutos do primeiro tempo. Velocidade, o Breno dentro da área, já tem o Rafael Silva, passou o Gabriel Bispo, ele prefere o chute. Gol do Juventude! Aumenta a vantagem o Juventude num contra-ataque. Também tivemos o grande clássico do Vale, que os nossos amigos Eduardo Pires transmitiu a partida narrando ela, né? Porque passou pelo Globoesporte.com. E o placar final foi 1-1, certo? 1-1. A outra partida da noite foi a São Luís 1, São José 0. Para encerrar, a gente tem depois dos gols e do que aconteceu ontem, já avisando que neste final de semana temos a penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, segundo turno. Na chave A, nós temos em primeiro lugar o Inter com 7 pontos, em segundo lugar empatados Novo Hamburgo e Juventude com 4 pontos, e em seguida vem o São Luís com 3. Na chave B, liderança absoluta do Grêmio, vencendo as 4 partidas com 12 pontos. Esportivo e Caxias, 7. E Aimoré e Caxias, 6. Os jogos do final de semana, rapidinho para não, porque a entrevista tá demais. Sábado, apenas no Premier, jogo à noite, sendo realizado em Farroupilha, Esportivo e Inter. Domingo, 11 da manhã, até agora, o horário que a gente gravou, ainda sem local definido, mas passará apenas no Premier, 11 da manhã, Grêmio e Ipiranga. 4 da tarde, jogo na RBS, Brasil de Pelotas e Juventude. Passando no Globoesporte.com, Caxias e Pelotas, e os 2 jogos da nossa Neman dupla 2 da região, acabou de marcar. O placar da Aimoré disputa e entre São Belchina Luís, 2 e Neman São 2 José é e 1 Novo a 1. Hamburgo, às 7 horas da noite. Depois de tanta notícia e informação, vamos rapidamente para a continuação da brilhante entrevista com o professor Marcelo Marques Soares, o Didi, professor de anatomia, que contou na parte de ontem tudo o que ele fez nesse histórico todo como educador na época, na parte da Fevale, e agora como está o nosso laboratório de anatomia da Fevale e o futuro da Fevale nessa área. No final do programa, você terá a promoção especial do programa Esporte na TV. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Com muito prazer, nesta noite de hoje, com o convidado Marcelo Marques Soares, o Didi, que muitos profissionais, e até ele citou um pouco, considerando já um pouquinho na parte anterior, se considerasse desde o início, porque ele chegou a ser o estagiário do Lauro e do professor da minha turma, lá atrás, 93, e ele é professor até hoje de anatomia na Fevale. Me diz, Didi, como é que foi essa escolha pela anatomia? Isso é uma escolha de vida, né? Uhum. Porque o que aconteceu? Quando eu fiz o curso de Educação Física, eu me identifiquei, me apaixonei muito pela anatomia. E aí eu acabei me inclinando um pouco para essa área da saúde, assim, da área da biomédica. E aí até eu continuei a Educação Física, mas fiz por um período paralelo o curso de fisioterapia. E aí eu acabei sendo monitor de anatomia humana. Isso foi lá em 93, 94, 92, 93. Acho que e aí em 94, foi naquela época, em 94... 92, tu já foi monitor da minha anatomia 1. Isso, então foi naquela época, 92. Então o que aconteceu? Em 93 para 94, aquela época a anatomia da Fevale era ministrada por médicos, que era muito comum naquela época, né? E aí um dos médicos ele teve que sair, porque ele era cirurgião, ele não conseguia convergir os horários das aulas com as cirurgias. Aí acabou aparecendo essa oportunidade para mim. Eu já era formado na Educação Física da Fevale, e aí eu acabei entrando como professor de anatomia.
Mas a entrada como professor de anatomia, ela é uma entrada, assim, digamos assim, sem um impacto muito grande, porque eu ainda trabalhava na escola e professor de anatomia. Professor de anatomia era como se fosse um bico, que eram 2 noites e uma tarde. O restante da minha jornada eu trabalhava como professor da Escola de Educação Física. O que aconteceu? Eu me identifiquei tanto com a parte da anatomia e as oportunidades vão aparecendo. Naquele momento, a Fevale faz uma grande transformação na sua raiz como instituição, ela passa a centro universitário, ela vira universidade, e outros cursos da área da saúde começam a emergir na instituição: nutrição, farmácia, biologia, biomedicina, quiropraxia. E aí precisa aumentar a carga horária do professor de anatomia. E aí eu fiquei, digamos, numa definição, por isso que eu disse no começo que era uma definição de vida. Quando eu entro na anatomia, eu entro como mais uma oportunidade, mais uma experiência. 2, 3 anos depois, a anatomia estava tão importante na minha vida que ela me fez escolher. Eu abandono, digamos, eu saio da minha trajetória como professor de educação física da escola e migro toda a minha trajetória para dar aula de anatomia. E aí eu vou trabalhar quase 40 horas no laboratório de anatomia da Universidade Fevale, como professor de anatomia. Hoje trabalho, continuo trabalhando como professor de anatomia. Área da saúde, a gente precisou, digamos, reestruturar o laboratório de anatomia. E o que acontece? Acontece que a gente acabou também tendo que criar alguns projetos para buscar melhorar a qualidade do laboratório, junto com uma equipe que estava lá. Como tu citaste o seu Lauro Bax, né, que foi um dos técnicos que a gente teve o prazer e a honra de poder trabalhar junto, e muito nos orgulha saber que foi o nosso pedido para fazer com que a universidade colocasse o nome do laboratório em homenagem a todo o trabalho que o seu Lauro fez na Fevale. Hoje a instituição ela fez uma grande homenagem a esse profissional, dando o nome do laboratório de anatomia, o nome do seu Lauro Bax. E o que foi mais importante é que a gente fez isso em vida, né? Porque isso poderia ter sido muito feito depois da sua morte. Hoje ele está muito bem, saúde, já está bem avançada a idade, com 82 anos, mas ele está bem. E ele pôde, junto com a família, viver essa emoção de um reconhecimento de um trabalho. Porque reconhecer um trabalho de um pesquisador, reconhecer um trabalho de um professor que dá cursos no Brasil todo é muito bacana, é muito fácil. Agora, tu reconhecer e dar nome a um espaço, a um técnico, a alguém que não tem nenhum curso superior, mas que pelo seu trabalho ele frutificou e é reconhecido por todos, é um grande salto que a universidade deu em termos de humanização dos seus espaços. E o seu Lauro foi uma das pessoas que nos ajudaram muito a construir o laboratório. Então, desde 2002, a gente acaba trabalhando junto com... E para nós foi uma alegria muito grande quando a gente começou a chegar para nós, há 5, 6 anos atrás, o sonho da universidade de criar o odonto e criar o curso de medicina. E qual foi a grande surpresa para nós? Não digo uma surpresa, mas foi uma realização. Quando os avaliadores que vieram visitar a estrutura da Fevale disseram: vocês têm um laboratório de anatomia que já deveria ter curso de medicina e já deveriam ter curso da odonto. Por quê? Porque nós viajamos, isso as palavras dos avaliadores, nós viajamos o Brasil todo e poucas instituições no Brasil têm um laboratório com um acervo de peça, ou acervo de estrutura física, a organização que a gente viu aqui na Fevale. Então, para nós foi uma alegria o reconhecimento do trabalho de uma equipe toda, né, que trabalhou arduamente para transformar o laboratório num espaço de muita qualidade. E nos orgulha muito hoje saber que a gente tem aulas de anatomia em espaços com peças muito boas, bem conservadas, um espaço muito bom. Os alunos da qual hoje chegam na universidade, eles até se surpreendem, né?
porque imaginam que um laboratório de anatomia tem aquele preconceito anterior, é um espaço fechado, escuro. Não, hoje é um espaço muito bem arejado, bem conservado e com uma estrutura muito boa. A Fevale hoje, para nossa alegria, tem um dos laboratórios mais qualificados do sul do país. Então, assim, esse também é uma parte da minha jornada. Hoje eu estou há mais de 20 e poucos anos lá com professor de anatomia e muito me orgulho estar trabalhando na universidade como professor. E tenho trabalhado nos cursos da área da saúde, em especial também da educação física, na formação dos futuros professores. Né? Sim. Eu até ia perguntar, porque eu estive já, né? Lógico, não se compara ao que era, por isso tu citaste, o que era o antigo laboratório no prédio lá do campus da Hamburgo Velho em relação ao do campus do prédio principal, né? Mas são mais de uma sala. Como é que funciona ali aquela... Até só para que as pessoas tenham noção, porque tem a sala de... Hoje a gente tem no laboratório de anatomia 5 salas. Né? 3 salas são salas práticas, onde a gente trabalha com as aulas práticas, e 2 salas teóricas. Né? E uma das coisas que hoje o grande diferencial do nosso laboratório é que a gente tem um acervo de peças humanas, né? Os famosos cadáveres, os corpos humanos, que são provenientes de um projeto que a gente criou junto com os colegas, que é o projeto Doação em Vida. As pessoas se doam para a universidade depois do seu falecimento. Então, isso, há 20, 30 anos atrás, há 20 anos, quando o projeto começou, a gente tinha poucos doadores. Hoje, a gente tem um volume muito grande de doadores. E isso faz com que a instituição tenha um acervo de peças riquíssimos para que os alunos possam estudar. E o que é muito, muito interessante nesse projeto? A pessoa chega e vem a ser, quando ela falece, a doença vem junto, né? Uhum. Então, eu tô lá com um coração que teve um infarto, tô lá com um cérebro que teve um AVC, ou eu tô lá com um tumor no intestino. Então, o aluno da enfermagem, da medicina, ele está vendo aquilo que ele está olhando no livro e está vendo na peça aquilo que o livro está revelando. Uhum. Então, a riqueza de formação dos nossos alunos hoje, ela é gigantesca, porque essa vivência... Hoje a tecnologia, ela conseguiu muitas coisas boas. Hoje tem softwares, programas de computadores muito bom, uma realidade virtual muito boa no corpo humano. Mas nada substitui a peça humana. Nada. A peça humana é insubstituível para a formação dos indivíduos. Então, hoje a gente tem esse acervo de peças que nos dá uma tranquilidade de dizer que as próximas gerações, os próximos 5 anos, ainda vão ter peças suficiente para estudar, mas como o acervo de doadores vai crescendo, a gente tem garantia que os próximos 10, 15 anos da universidade vão ser com a mesma qualidade que a gente garante hoje para os nossos alunos da medicina. Os próprios alunos da medicina, eles se surpreendem quando eles chegam aqui, porque a nossa medicina, ela recolhe alunos de tudo que é lugar do Brasil. Tem gente do Paraná, gente de São Paulo, gente de Minas Gerais. Por quê? Porque como é pelo Enem, os melhores classificados vão entrando. Então, às vezes, a gente pega um aluno que vem do Paraná. E quando ele chega numa universidade não tão famosa como as federais, numa cidade do interior, ele imagina que vai ter uma estrutura precária. Uhum. E quando ele chega aqui, ele se surpreende ao ponto de dizer, nossa, em todas as minhas experiências que eu tive, eu nunca vi um laboratório com esse tamanho todo. Os próprios professores reconhecem a estrutura do nosso laboratório. Isso graças a um trabalho coletivo, né? Isso também fez parte da minha jornada nos últimos anos. Muito bem. Se tu fores lembrar, acho que em 2001 ou 2002, após eu ter sobrevivido do acidente, eu disse que o meu corpo eu vou doar para a Fevale por tantas placas, parafusos, operações que tem para poder ajudar no futuro os nossos alunos que venham aí. Para encerrar, Didi, o tempo já esgotou, tá? Desculpa. Eu queria que tu comentasse para nós, porque nós estamos, além desse período de pandemia, e a gente está sempre nesse programa, mostrar como a gente tenta se reinventar. E na própria vida a gente acaba tendo oportunidades e acaba tendo essas situações. Hoje, dentro da Fevale, tu estás também com mais uma outra função na parte de gestão. Acho que era importante dizer como foi até chegar aí e o que é essa parte.
Bom, hoje eu, além de professor de anatomia da universidade, né, eu acabei assumindo em 2018 o cargo de procurador institucional. Procurador institucional, o famoso PI, que a gente chama, é o apelido carinhoso do procurador institucional, o PI, né, ele é o representante da instituição no Ministério da Educação. Ou seja, ele é o elo de ligação entre o Ministério da Educação e a reitoria. Tá? Então, todos os processos de visita na instituição, de reconhecimento da instituição, eles passam pelo PI e ele é o elo de comunicação. E eu acabei chegando a esse cargo por um convite do professor Kleber, mas porque tinha uma trajetória na avaliação institucional da instituição. Né? Isso que eu acho que é importante a gente comentar. Eu sempre digo isso para os alunos. O futuro a gente nunca sabe. O que eu posso estar me preparando para o futuro? Ser uma pessoa comprometida, estudiosa, disciplinada. Nada me preparou para anatomia, eu me preparei para anatomia. Nada me preparou para ser procurador institucional. Eu acabei aceitando um convite porque as pessoas viram no meu trabalho, no nosso empenho, nossa dedicação, comprometimento, que pudesse assumir um cargo e pudesse dar conta das demandas e das expectativas da gestão. Isso é se reinventar, na minha lógica, na minha visão. A gente se sentir preparado para assumir desafios, sair de uma zona de conforto. Eu poderia estar até hoje na escola de aplicação. Era bem provável que estaria. Né? Mas eu fui aceitando os desafios que muitas vezes eu poderia nem naquele momento estar tão preparado, mas aceitei, partindo do pressuposto que eu ia me dedicar, que eu ia me comprometer e que eu ia fazer todos os esforços para dar certo. E assim foi na coordenação do Laboratório de Anatomia. Eu não sabia nada de coordenação, de gestão, quando assumi o Laboratório de Anatomia. Fui atrás, fiz cursos, conversei e sempre coloquei uma coisa muito forte. O mais importante de uma gestão é o diálogo. A gente tem que tomar decisões, às vezes até desagradáveis, mas a gente tem que ser transparente. E o diálogo é o que nos dá elementos para ser transparente. Eu tive que tomar algumas definições nessa trajetória que às vezes eu não tomaria hoje. Sim, talvez eu não tivesse tomado aquela decisão hoje, mas naquele momento foi a decisão que eu precisei tomar. Mas eu sempre pautei em ter uma decisão pautada em pensar bem, analisar bem e pensar, bom, a gente precisa em alguns momentos assumir alguns cargos, alguns desafios, e a gente tem que estar preparado para isso. Vai ser fácil? Claro que não. Às vezes os alunos olham e espelham em você, mas eles só olham o bônus. Eles não olham o ônus da onde tu chegou. É muito fácil a gente só olhar e dizer, o cara tá lá, tá... Não, mas quanto ele fez para chegar lá? Quanto ele abriu mão da sua vida pessoal, da sua vida de relação com a família para chegar onde chegou? Tá entendendo? Isso é o ônus. As pessoas só olham o bônus. Então, a gente tem que ter claro que chegar nos lugares e ocupar os lugares não é só pelos convites, às vezes, e sim pelo aquilo que tu pode contribuir. E eu sempre me preparei muito e continuo me preparando para os desafios. Claro que não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente precisa estar preparado para esses desafios. Se eu quero evoluir, quero avançar na minha trajetória, eu preciso estar preparado para desafios. E melhor que estar preparado é aceitar que a gente pode não estar naquele momento o mais preparado, tem que buscar uma preparação e buscar com dedicação, com empenho, com estudo. É isso que me dá, digamos, uma certa tranquilidade para aceitar desafios novos, né? Que eu me preparo e eu abraço assim, o desafio como se fosse um desafio único, né? E aí eu me esforço o máximo. Isso me dá a garantia de estar onde eu estou hoje. Mas não foi fácil, né, Cláudio? Não é um trabalho fácil. Quem olha a trajetória de 92 para 2020, parece fácil. É muitos anos, mas não foi fácil. Foi uma trajetória bem difícil, bem árdua, com vários desafios. Mas estou feliz. Acho que o importante é tu estar feliz onde tu estás hoje. E eu estou muito feliz onde eu estou hoje. Que bom. Era isso aí mesmo que eu queria escutar, acho que o nosso telespectador também. Para fechar, uma mensagem tua aqui para o nosso telespectador, para o nosso programa.
Bom, nós vamos estar assistindo o programa, né? Estamos assistindo o programa num momento ímpar, único da história, né? Que é um momento de tantas incertezas, né? A gente tem tantas incertezas no que vai acontecer e o que vai ser a nossa vida, o que vai ser o mundo depois dessa pandemia que nós estamos vivendo. Eu acho que uma das grandes leituras que eu faço de tudo isso que nós estamos vivendo, eu acho que essa é a mensagem que eu quero trabalhar. O que mais a gente sentiu falta nesse período todo? Das pessoas, do convívio, né? E antes da pandemia, eu tinha isso e não valorizava isso, né? Depois que eu me privei disso, que eu tive que ficar, digamos, incluso na minha casa, eu sinto falta dos meus colegas de trabalho, sinto falta dos meus amigos, sinto falta de coisas muito simples, como ir tomar um café com o colega, de falar bobagem com o colega. Eu sinto falta disso. Então, quando isso voltar ao normal, que está bem próximo, acho que nós mais 2, 3 meses a coisa deve ir já melhorando, que a gente possa valorizar esses contatos, essas relações humanas. Porque, para mim, isso é a grande lição que nós temos que tirar da pandemia. A pandemia nos fez pensar que as relações humanas, elas são muito importantes para a nossa vida. A gente sentiu falta, né? Por quê? Porque ela é importante. Aquilo que a gente não sentiu falta, não é importante. Eu senti muita falta dos meus colegas, da minha rotina, de brincar, de gozar, de flautear o meu amigo João, lá da portaria, que eu lembro na Fuvara, que ele é gremista, que ele é classe, ele ganhou, esse Grêmio perdeu. Eu senti falta dessa relação humana, entendeu? Isso eu senti falta. Então, isso eu vou valorizar ainda mais quando nós voltarmos à normalidade. Então, sim, ele é um momento difícil, ele é um momento ímpar, e tem uma outra coisa que eu acho importante. Nós estamos fazendo parte de uma história, né? Porque daqui a 10, 15 anos nós vamos contar para os nossos filhos que nós vivemos esse momento ímpar na história. Inclusive, o que nós estamos fazendo agora. Aqui, isso. Um programa. Isso aí, nós estamos gravando via um programa de forma eu na minha casa, na sua casa. Mas o que nós vamos tirar de proveito disso? Que nós vivemos a história e saímos dela valorizando as relações humanas. Que eu acho que isso é muito importante. Eu senti muita falta das relações humanas. Muito legal. Perfeito. Relação humana é, acima de tudo, é o que marca e que fica para as pessoas. É o que falaste dos alunos, é o que a gente fala das pessoas e de tudo mais. Marcelo, muito obrigado, do coração. Agradeço por participar do programa. Muito feliz. Eu que agradeço. Foi muito legal. Isso aí. E, pessoal, continuem sempre com a nossa programação aqui, Esporte na TV, 19h30 às 20 horas, todos os dias da semana, canal 14 da NET, Novo Hamburgo, e pelo Facebook e YouTube da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV. Atenção! Você viu a entrevista com o professor Marcelo. Então, estamos encerrando o programa Esporte na TV. Mas sem isso terminar, vem aí a promoção. Até terça-feira, às 8 horas da noite, você vá no nosso, ou mandando um tweet fechado, né? Um direct, ou também um direct no Instagram do Esporte na TV. E coloque para você quais serão os 2 confrontos da semifinal do Gauchão, que terão os jogos na quarta-feira, mas tem que mandar até terça, 20 horas. Quando terminar o programa de terça, nós vamos acabar com a promoção e vamos ter a lista de todos que estarão concorrendo. A pessoa que acertar ganhará a camiseta de um clube. Ganhará a camiseta de um clube. Se tiver mais de um acertador, faremos o sorteio aqui, gravado, lógico, não temos o programa ao vivo, mas mostraremos para você. Participe da promoção, tente acertar quais serão as 2 semifinais do Campeonato Gaúcho e ganhe uma camiseta de um clube. Tá com você, participe. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a programação da Vale TV.